Bom dia, professora. Hoje nós vamos falar sobre hanseníase. Os componentes do grupo são Matheus Nunes, Olga Moura, Ricardo Belmiro, Milton Barbosa e Pablo Azevedo. Agora vamos abordar a introdução. A hanseníase, conhecida antigamente como lepra e até hoje nos dias atuais, foi dita e vista por muitas pessoas antigamente como uma doença pecaminosa e castigo divino pelos pecados. E quem tocasse na pessoa infectada era infectada com a doença e com os pecados de tal pessoa. É uma doença crônica transmissível de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo o território nacional. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos, e pode gerar incapacidades permanentes. Diagnosticar cedo é o elemento mais importante para evitar transmissão, complicações e deficiências, assim como vamos ver a partir de agora. Agora vamos falar sobre o contexto histórico. A hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo. As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, são consideradas o berço da doença. Acreditavam-se na época que a doença tinha causas hereditárias, e era crença popular que fosse castigo divino. A enfermidade era associada ao pecado, à impureza e à desonra. Assim como foi dito anteriormente, quem era infectado por aquela doença não podia ser tocado e nem era bom ser visto por outras pessoas, porque se você tocasse nessa pessoa, você não seria só infectado pela doença, mas também pelos pecados dessa pessoa, e eles acreditavam que no juízo final também seriam julgados pelos pecados de tal pessoa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os agentes etiológicos. A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, que é uma actinobactéria com afinidades por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, onde se multiplica de 11 a 16 dias. São bacilos que infectam os macrófagos, aeróbios e móveis, não formadores de esporos. Para entender um pouco do que eu falei aqui agora, é preciso saber o que são os agentes etiológicos. Então vou explicar um pouco aqui para vocês. Eles são os principais causadores da doença, eles mostram os primeiros sinais e sintomas de que você está infectado. No caso da hanseníase, o principal agente etiológico é a Mycobacteria leprae, que é um bacilo que tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos. Ele atinge principalmente nas regiões da pele e nos nervos periféricos, o que pode causar algumas lesões neurais. Formas de transmissão. A transmissão se dá entre pessoas, onde uma pessoa que está doente, que está na forma infectante da doença, que é quando ela não faz nenhum tipo de tratamento, eu vou falar mais sobre isso depois, elimina o bacilo pelas vias respiratórias, seja por secreções nasais, tosses, espirros ou outras formas. E assim ela transmite para outras pessoas mais suscetíveis à doença. E tem um porém aqui embaixo também, que tem um parênteses, com o tratamento, a transmissão é interrompida. Eu vou explicar um pouco mais agora. Então, o que acontece aqui? A transmissão, quando uma pessoa com hanseníase na forma infectante da doença, que é o quê? É quando a pessoa não faz nenhum tipo de tratamento. Então, ela pode espirrar ou de alguma forma ela vai infectar outra pessoa. Se ela fizer um tratamento, ela não vai infectar de jeito nenhum. Então, sempre é importante quando se você contrair hanseníase ou alguma pessoa contraia, ela começar o tratamento, porque ela evita que ela morra futuramente ou os casos se agravem e também que ela passe essa doença para outras pessoas, porque quando você faz tratamento, a doença não é transmitida de jeito nenhum. E existem também dois tipos de infectados. São uns que têm uma forte carga bacilar, ou seja, elas podem transmitir mais. E tem outras que têm uma carga bacilar menor e elas transmitem menos a doença. A hanseníase também apresenta um longo período de incubação, que é o período que os sintomas ficam presentes nas pessoas, que esse período vai de 2 a 7 anos, é um período muito longo comparado a outras doenças. Bom, no último slide eu falei um pouco sobre a forma de transmissão, mas agora eu vou falar um pouco sobre os vetores, que eu não falei antes. Lá eu falei que a transmissão é de uma pessoa para outra, mas existem alguns vetores. E eu e o Ricardo vamos explicar um pouco mais deles para vocês. É quando uma doença não passa diretamente de uma pessoa para outra, ela é intermediada por alguma outra coisa, geralmente é por mosquitos. Mas no caso da hanseníase é feito por um tatu.
E eu vou ler esse artigo aqui que está no slide para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Recentemente, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou a transmissão zoonótica da, da hanseníase de tatus para humanos. E algumas pessoas que tiveram contato com tatus que estavam contaminadas apresentaram a doença. Ou seja, os tatus estavam contaminados com a doença e as pessoas que tiveram contato com esse tatu foi contaminada também. Então eles meio que tiveram uma prova de que a hanseníase pode ter algum vetor, no caso que é o tatu. E o Ricardo vai terminar de explicar um pouco para vocês. Os humanos transmitiram a hanseníase para os tatus, e agora eles estão transmitindo de volta para nós, que é um problema. Um novo estudo mostra que quem consome a carne do tatu corre o risco de contrair a doença. No Brasil, 62% dos tatus do Pará apresentam a bactéria que pode causar a hanseníase. Quando a gente fala em hanseníase, a manifestação mais marcante da doença são as lesões na pele, com alterações na sensibilidade. Essas alterações ocorrem devido ao comprometimento dos nervos periféricos, que é parte do sistema nervoso. Apesar dessa ser a manifestação mais marcante, outros sintomas podem surgir. Podem ser eles: o surgimento de manchas na pele com alteração na sensibilidade, diminuição da força dos músculos inervados por nervos afetados, inchaço e dor nas articulações, lesões nos olhos, que pode até causar cegueira, pele ressecada, entre outros. O diagnóstico de caso de hanseníase é clínico e epidemiológico, realizado por meio de exame geral e dermatoneurológico. Em um caso de hanseníase, é uma pessoa que apresenta uma ou mais das seguintes características: baciloscopia positiva e lesão de pele com alteração de sensibilidade. O diagnóstico precoce da hanseníase e seu tratamento adequado evita a evolução da doença, que pode impedir a instalação das incapacidades físicas provocadas por ela. A baciloscopia da lifa é o exame auxiliar mais útil no diagnóstico. É de fácil execução e baixo custo. Colhe-se o material a ser examinado nos lóbulos, nas orelhas, cotovelos e lesões suspeitas. A coloração é feita pelo método Zinchenelsi e apresenta-se o resultado dependendo dos números de bacilos observados. Os dois métodos de classificação, a baciloscópico e o clínico utilizados, apresentam limitações e diferentes percentuais de sensibilidade e especificidade. Segundo a OMS, são 11 milhões de pessoas que sofreram desta doença no mundo inteiro. Os seus estudos sobre esta doença causam 250 mil novos casos por ano. A OMS mencionou 91 países afetados, denunciando a Índia, o Brasil, a Birmânia e o Nepal como os que totalizaram 70% dos casos. Na Europa, verifica-se focos dessa doença em Espanha, Itália, Grécia e Turquia. Nos países desenvolvidos é quase inexistente, raramente provoca a morte, mas pode causar deformidades e incapacidades físicas irreversíveis. O tratamento da lepra é feito com antibióticos e deve ser iniciado assim que surge os primeiros sintomas para que seja possível alcançar a cura. O tratamento demora e deve ser feito no posto de saúde ou centro de tratamento de referência, geralmente uma vez por mês. De acordo com as orientações do médico quanto ao medicamento e dose, o tratamento acaba quando a cura é alcançada, o que geralmente ocorre quando a pessoa toma pelo menos 12 vezes o medicamento prescrito pelo médico. No entanto, nos casos mais graves, quando há complicações devido ao aparecimento de deformidades, pode ser preciso fazer fisioterapia ou realizar uma cirurgia. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre a prevenção, sobre a vacina e também sobre a caderneta da Hanseníase. Então, começando pela prevenção, naturalmente, ter hábitos saudáveis, alimentação adequada, evitar o álcool, praticar atividades físicas e ter higiene contribuem para dificultar o adoecimento pela Hanseníase. O diagnóstico precoce, a investigação de contato e o tratamento adequado também são muito importantes para que a transmissão da doença seja interrompida. É importante convencer os familiares e as pessoas próximas ao doente a procurarem uma UBS para avaliação, quando for diagnosticado um caso de Hanseníase na família. Agora vou falar sobre a vacina.
Seguinte, não existe uma vacina específica para Hanseníase, mas hoje a BCG é oficialmente a única vacina que tem efeito sobre a Hanseníase, pois os agentes causadores dessa doença são bem parecidos. Ela reduz a transmissão, previne a infecção e impede a progressão da doença. Mas hoje, diversos centros de pesquisa ao redor do mundo testam em seus laboratórios novas vacinas, e tem algumas vacinas que já estão em fase de testes em humanos. Agora, por último, eu vou falar da caderneta de saúde da pessoa que é acometida pela Hanseníase. Essa caderneta foi elaborada pelo Ministério da Saúde, para que o paciente tenha o registro de seu tratamento, e também as orientações sobre a doença, seus direitos e o cuidado que ele deve ter com a sua saúde. A caderneta é entregue ao paciente logo após o diagnóstico. Então, pessoal, esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.